Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o legado dos Templários do Steve Barry. Eu já li esse livro faz algum tempo, assim, mas eu tava meio ocupada com as coisas da faculdade e não tinha dado de vir aqui conversar um pouco com vocês sobre ele. Esse aqui é um romance policial em estilo investigação, no qual é descoberta uma pista. Ele é um investigador aposentado, né? Tem um nome direitinho do que seria o grupo deles, né? E o detetive do Steve Barry, o Cotton Maloney, ele acaba no prólogo da história vendo um assassinato meio suicídio, meio investigativo sobre uma série de adventos assim, e ele acaba por se deparar com um livro, e a partir desse livro ele começa a investigar e ele começa a descobrir que os templários ainda existem nos dias atuais. Essa aqui é uma ficção, né, uma ficção histórica, no qual o autor ele fez uma grande pesquisa sobre as cruzadas, os templários, os hospitalários, principalmente as cruzadas, para realizar. A gente tem alguns costumes, algumas coisas sendo descritas. Ele é um livro que passa todo atualmente, ele não tem aquela viagem no tempo, entre muitas aspas, de um pedaço na antiguidade, um pedaço atualmente, um pedaço na antiguidade, um pedaço atualmente. O Maloney, ele é um estudioso e ele tem uma biblioteca gigantesca e ele tem um tipo de memória que vai ser explicada que ele lê alguma coisa e aquilo fica meio que grudado na cabeça dele e ele não consegue mais se desfazer. E isso é importante de ter bem claro, assim, desde o início, porque vai ser utilizado ao longo de toda a leitura desse livro, né? A gente acaba tendo pistas e outras relações nos quais essa memória é puxada, assim, é extinguida. A escrita do Steve Barry é bem gostosa. Apesar dele ser um camarão, assim, de mais de 500 páginas, ele é um livro gostoso de ser lido. Ele tem um bom ritmo policial, né? Ele não te deixa querer largar a leitura. A leitura ela acaba sendo muito gostosa e o autor ele é bem sucinto assim em alguns pedaços. Ele fez uma pesquisa muito boa sobre o Novo e o Antigo Testamento. E como ele é um romance investigativo através de pistas, ele tem algumas dicas ao longo do livro para a gente descobrir o que aconteceu com esse legado. A gente não sabe o que é esse legado bem no início, a gente só vai descobrir mais para a parte do final o que ele é, mas ele é de extrema importância para a história, sabe? E, tipo, o autor, ele se preocupou em situar os personagens, e as coisas em locais reais, né? Então, a gente tem um mapinha do sul da França, a gente tem a própria vilinha que vai acontecer, que é a Rennes Le Château. Eu não sei falar nada de francês. Temos também os domínios, né, do investigado, com as câmeras, coisa. E ao longo da narrativa, a gente vai ter desenhos que seriam feitos pelo processo investigativo. Quero ver se eu acho um aqui que não deu uma pista. Assim, é muito gostoso de ser lido, ó. Esse aqui é um criptograma, que através deles também a gente vai ter algumas outras pistas e algumas outras relações que vão ser importantes para a história.
é muito bonita a explicação do que é o grande legado. Eu achei lindo o capítulo 65, apesar de ser um spoiler, eu só vou dizer que eu achei ele assim primoroso. Ele é o capítulo que a gente tem a conclusão do que é esse legado, do porquê que esse legado ele foi tão protegido. E não, ele não é o dinheiro, porque assim, ao longo de toda a narrativa, a gente tem pequenas pistas do que vai ser esse grande legado. E por vezes a gente vai achar que é a fortuna dos Templários, mas não é a fortuna dos Templários. Outra coisa que foi muito bem descrita e foi muito gostosa de ser lido é a parte do mosteiro, dos monges, onde os Templários estão. Eles têm um sistema de vida bem gostoso, assim, com alguns hábitos ainda medievais perpetuados. Outra coisa que foi muito boa de ser lida também foi as cenas de ação. O Steve ele tem um ritmo gostoso de ser lido. É um livro muito gostoso de ser lido. E me surpreendeu em muitos momentos, assim. Outra coisa que eu chamo muita atenção os personagens que são descritos aqui, eles são bons e ruins, eles têm qualidades e defeitos, eles têm uma dualidade muito humana, que é diferente dos outros livros de investigação, que normalmente o policial ele é o grande herói, e esse grande herói ele acaba por trazer os outros personagens e levar os outros personagens a essa vivência mais pesada, mais pontual, mas é isso aqui e é a partir disso daqui que vai acontecer isso aqui. Eu gostei bastante da leitura, super recomendo para vocês. E quem leu, quem não leu, assim, quem já leu, se quiser comentar aqui embaixo pra gente conversar mais sobre o livro. Como ele é um livro investigativo, eu sempre fico com muito medo de dar um spoiler gigantesco e tirar o interesse da pessoa em lê-lo. Mas eu gostaria de conversar muito sobre ele. E é isso, assim, a tradução da Record, para mim, ela é uma das melhores traduções, principalmente em romances históricos, porque ela se preocupa em colocar algumas notas de rodapé e se preocupa em manter os pedacinhos que são em latim, por exemplo, que a gente tem aqui, e fazer a tradução abaixo, como é no original. E é isso, sim, gente. Agradeço muito por ter visto esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe uma curtida ou um comentário. Isso ajuda bastante. Um beijo grande e boa leitura. Tchau, tchau.